Continuamos com a nossa novena em preparação à festa de São João da Cruz e foi-me pedido para tratar do tema da poesia e dos escritos espirituais de São João da Cruz. Fiz um pequeno grupo de anotações para me ajudar. Em primeiro lugar, eu procurei no dicionário de São João da Cruz alguma ajuda para saber o que ele falava nas suas poesias. E uma das primeiras coisas que se faz presente ali naquele comentário é que as poesias de São João da Cruz eram tão profundas que, em sua maioria, quem recebeu as poesias dele pedia que ele escrevesse um texto para ajudar a entender o que era aquilo que São João da Cruz havia escrito. A primeira grande poesia que São João da Cruz compôs foi composta num momento de grande sofrimento, que é o cântico espiritual, que ele compôs, em sua grande maioria, as primeiras 31 estrofes, no tempo em que ele estava preso no cárcere de Toledo. Depois, logo ao sair da prisão, ele compôs o texto da noite escura da alma e depois ele escreveu a chama de amor. Já estando em Granada, um tempo em que as coisas estavam em paz. E os comentadores, ao falar da poesia de São João da Cruz, um diz que ela é angélica, celestial, divina, e um outro diz que é uma poesia que não parece coisa de homens, mas de bem-aventurados. E, de certa forma, é isto mesmo. Porque São João da Cruz, para que a gente possa entender as suas poesias, ele escreve de uma forma obscura, não por mero acaso, mas porque ele está tentando dar a conhecer aquilo que é a sua experiência de Deus. Ele está tentando trazer, por meio de suas poesias, aquilo que ele experimentou do Senhor. E é mais fácil, às vezes, a gente fazer, por meio de metáforas, de comparações, a explicação de algo que ultrapassa em muito o limite das palavras. Eu lembro que uma vez, há muito tempo, quando eu ainda estava começando a minha caminhada no seminário, que eu li um livro, eu li um trecho de um livro chamado Livro das Virtudes, se eu não me engano. E lá tinha um testemunho de uma menininha que estava numa escola e ela viu uma foto de uma série de crianças e todos os alunos ali daquela sala, ao olharem para aquela foto, se encantaram por ver que um dos filhos da família que estava representado na foto não tinha nada a ver fisionomicamente com as demais pessoas da família. E aí uma menininha falou assim: eu já sei, é porque ele é adotado. E a menininha, os colegas começaram a perguntar para ela: mas como que você sabe disso? Ela: eu sei tudo de crianças adotadas. Como assim? Porque eu sou adotada. E o que você sabe sobre eles? É que os filhos adotados crescem no coração e não da barriga das mães. Viu? Uma comparação, um exemplo, uma metáforazinha para explicar uma coisa que tem a sua profundidade, que é muito mais fácil de entender do que se a gente fosse fazer um texto mais explícito sobre o tema. São João da Cruz tem certeza do que aquilo que Deus comunica à alma é algo indizível. Deus excede o entendimento. E existe nesse trecho lá do dicionário, comentando as poesias de São João da Cruz, uma frase que eu achei interessante. Quando você entende alguma coisa, na realidade você se afastou mais de Deus do que chegou perto dele. Quando coube na nossa cabeça, já não é Deus, é um ídolo que estamos criando. E o cântico espiritual, que é a grande poesia de São João, foi baseado naquele encontro da alma enamorada do Cântico dos Cânticos. Aquele cântico de amor serviu como a inspiração para São João da Cruz compor este texto. Um outro texto muito famoso de suas poesias, A Noite Escura, fala do caminho da alma que foge numa noite para procurar o seu amado,
mas que é guiada por uma luz que está dentro do seu próprio coração, dentro do seu próprio interior, que a conduz diante de caminhos desconhecidos por ela. A luz do próprio Deus, que conduz o nosso agir, a nossa jornada em direção à santificação. Existe um livro que eu não consegui ler todo ele, de um autor chamado Frederico Ruiz Salvador. E nele eu encontro um pequeno comentário sobre a subida do Monte Carmelo e a noite escura da alma. Como síntese doutrinal, esse autor diz: nenhuma das obras de São João da Cruz é completa, mesmo que ele tenha completado o cântico espiritual. Cada uma recolhe uma perspectiva do caminho espiritual de São João da Cruz. E se alguém conhece somente uma das obras, conhece apenas um pequeno trecho, uma pequena parte daquilo que São João da Cruz gostaria de ensinar. Ao falar sobre o poema da Noite Escura da Alma, esse autor diz: recém-saído do cárcere de Toledo, sob o influxo daquela experiência, ele compõe estas 8 canções, essas 8 estrofes. E, basicamente, ela está ligada com o texto da subida ao Monte Calvário, porque é a poesia que vai, em alguns momentos, servir como base para aquilo que é o texto da subida, mas, basicamente, o que vai dar origem àquilo que São João descreve como o texto da subida ao Monte Carmelo, subida ao Monte Calvário do Senhor. Que isso? Subida ao Monte Carmelo. São João da Cruz vai fazer um desenho no qual ele vai explicitar o que é o nosso caminho espiritual. A subida do Monte Carmelo e a noite escura da alma são 2 obras que estão interconectadas. A noite é exclusivamente dedicada ao poema, enquanto que o caminho para o Monte Carmelo usa tanto do desenho que São João da Cruz fez, quanto do poema em alguns momentos. Vale lembrar que os textos que São João da Cruz escreveu são comentários àquilo que ele apresentou nas suas poesias. As poesias tinham frases muito enigmáticas que escapavam ao sentido dos irmãos, das monjas que as recebiam, como um alimento espiritual. E ele então começava a explicar. A subida ao Monte Carmelo. Uma síntese do que ela descreve. A subida tem um único eixo, que alguém pode identificar como se fosse aquele nada, nada, nada. Mas segundo este autor, não. Segundo São João da Cruz, se existe um eixo que ordena, que conduz o nosso caminho na subida ao Monte Carmelo, é a união de amor com Deus. Até muda o nome de perfeição ou santidade, porque ele parece demasiado humano e seco, fechado. Prefere outro mais rico e mais aberto. União com Deus em amor. E o que acontece? Esta negação, estes nadas, estas renúncias que ali estão presentes no texto da subida, não são nada compreensíveis, senão quando olhadas a partir do olhar do amor, precedida do amor, pois ninguém nega nem tem valor para alguma coisa deste mundo, se não existe um amor que o impulsione e o leve adiante. A negação de São João da Cruz não é a eliminação de faculdades, mas sim uma concentração de forças. Tudo deve ser voltado para o amor a Deus, o único objeto desejado ou que deveria ser desejado por nossas almas. Lá, quando a gente olha para o monte, o texto de São João da Cruz, ele diz: tal coisa, nada, 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 nada. Mas para o coração que já conhece a Deus, Deus basta. Alguém já disse isso em algum momento. São João da Cruz conhecia essa pessoa e acreditava nisso e colocou de alguma forma por escrito que era isso que nós deveríamos buscar verdadeiramente.
se encontrarmos o amor de Deus em nossas vidas, não será preciso que exploremos em mais nada. Já teremos alcançado tudo aquilo que é necessário para que a nossa vida siga adiante. O místico do nada e do tudo, porque abrindo mão de tudo aquilo que o mundo alcançou, ou poderia alcançar, foi capaz de alcançar aquilo que nossa alma mais precisava, a Deus. Que São João da Cruz interceda por nós, para que também não tenhamos medo de abrir mão de tudo aquilo que temos neste mundo, para não perder ao Senhor. E da mesma forma como ele teve a sua maior experiência espiritual diante da prisão, diante do sofrimento no cárcere de Toledo, não nos esqueçamos que muitas vezes é na cruz que nós nos encontramos verdadeiramente com o nosso Salvador. Foi na cruz que o bom ladrão se deparou com a oportunidade de ir para o paraíso. Foi na cruz do cárcere de Toledo que São João da Cruz experimentou a mais profunda experiência de Deus que poderia alcançar em sua vida. Talvez é na cruz que tanto fugimos em nossas vidas que poderemos também nos encontrar com o Senhor. E São João da Cruz pode ser como os homens do Evangelho de hoje, que apresentam um paralítico para o Senhor. Nós, muitas vezes, estamos paralisados em nossas vidas. Talvez os textos, os escritos, as poesias de São João da Cruz sejam como estes homens que nos carregam diante da presença do Senhor. Que por meio dele também consigamos encontrar o Cristo, para que também ele perdoe os nossos pecados e cure a nossa paralisia, que nos impede de caminhar em direção ao reino dos céus.